Bem, queridos, bom dia. Estive fora, quanto, Manuel? 2 domingos ou um domingo só? Um só, então. Não foi para o banco aí. Não. Queridos, hoje eu quero falar com vocês daquele, eu estou a pedido do Eliel, ele me lembrou bastante. Eu tinha feito há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu tinha feito uma pregação sobre os 3 pilares da fé cristã. Os 3 pilares da nossa fé, e aí eu comparei, inclusive, com um banquinho de 3 pernas. Então, por que um banquinho de 3 pernas? Porque uma cadeira de 4 pernas ela é muito estável. Você senta nela, mesmo que ela esteja desequilibrada, é fácil você se equilibrar nela, 4 pernas. Agora, você pega aqueles banquinhos de 3 pernas, tenta sentar num banquinho daquele quando uma das pernas não está na altura correta. Você fica balançando, vai para frente, vai para trás, não se equilibra. E eu comparei, uns 3 anos atrás, Deus me deu essa visão desse banquinho. E nós temos 3 grandes pilares que nos seguram, que é a salvação. Nós falamos sobre a salvação a vez passada que eu preguei. Depois nós temos o arrependimento e o perdão. Sem esses 3 fundamentos na vida cristã, a gente não se sustenta. Tudo depende e decorre do nosso entendimento desses 3 pilares. Se eu não tiver esses 3 pilares equilibrados, na mesma altura, eu vou ter dificuldade lá na frente. E hoje nós vamos falar do segundo pilar, que é o arrependimento. Tentar entender um pouquinho com vocês a questão do arrependimento, o que é verdadeiramente o arrependimento, por que nós devemos entender o arrependimento e devemos viver o arrependimento em nossas vidas. E para isso eu queria começar lá em Mateus 4, versículo 17. Mateus 4, versículo 17 é a primeira pregação de Jesus, quando ele começa o ministério dele de pregações. E aí em Mateus 4, versículo 17, a palavra diz assim, pode ler, abrir a Bíblia, olha, já está muito Mateus 4, 17 diz assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Queridos, a primeira palavra de Jesus foi arrependimento. Ele começa o seu ministério, ele começa falando das maravilhas do reino de Deus, ele começa o seu ministério de pregações aqui na terra, e a primeira palavra que ele fala é arrependimento. Por isso que é importante nós entendermos o arrependimento, porque é a primeira palavra que ele fala. E arrependimento, para que a gente entenda um pouquinho, e a gente às vezes faz essa comparação com o grego, arrependimento no grego é metanoia, e significa mudar a forma de pensar. Arrependimento é isso. É você pensar de um jeito, você passa a pensar de outro. É simples assim. Você estava andando num caminho, você vira e começa a andar num caminho contrário. É simples, né? Isso envolve novos pensamentos, novas condutas, envolve mudar valores, envolve não julgar mais as pessoas, nem a nós mesmos. Porque a palavra diz, se você não julgar a si mesmo, quem é que irá te julgar? Então, não julgar a nós mesmos. Tem muito cristão ainda que se julga, porque não entendeu o arrependimento. Se tivesse arrependimento, não ficava se julgando. Se entendesse o conceito do arrependimento, não ficava o tempo todo se julgando, mas por que eu fiz aquilo, por que aconteceu aquilo, eu devia ter feito diferente. Se nós entendemos o arrependimento, nós entendemos que tudo que ficou para trás se passou e agora se começa uma vida nova. E aí, nessa vida nova, tem que ter uma mudança. Isso é arrependimento. Agora, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes, mas o que é o arrependimento? Deixa eu dizer para vocês. Arrependimento não é a tristeza por eu ter pecado, mas significa uma profunda mudança no meu entendimento em relação ao pecado. Só ter tristeza porque eu pequei não é arrependimento. Se eu não tiver dentro da minha mente, dentro do meu coração, a certeza de que eu devo ver as coisas de forma diferente.
Outra coisa, arrependimento tem que causar uma mudança real na nossa vida. Eu ia por um caminho, agora eu vou por outro. E isso tem que fazer parte da nossa vida, tem que ficar claro na nossa vida. Uma outra coisa que o arrependimento faz, a gente vai ver isso, o arrependimento causa, sabe o quê? Mudança de afeições. Quem se arrepende, Fernanda, não é mais carrancudo, não é mais bravo. O cara, você percebe que quando o cara é cristão mesmo, entende esses princípios da palavra, o cara é alegre, o cara dele é outro. Você vira para ele e fala assim, mas está caindo o mundo ao teu redor. E ele fala assim, até essa é uma letra de uma música aí, quando o mundo cai ao seu redor, não é isso? E ele está bem. Eu não conheço, mas eu acabei de pegar uma ideia. Uma ideia, show. Ou seja, teremos louvores em breve, tá vendo? É uma mudança de afeição. A pessoa que se arrepende muda o rosto. É uma pessoa alegre. Não é mais aquela pessoa carrancuda. É uma pessoa que entende o Evangelho, uma pessoa que entende os princípios. Ela já não vive mais essa vida, ela vive a vida futura. Amém. Somos passageiros e peregrinos, pode. O arrependimento tem que operar uma mudança de vida. Eu não posso dizer que eu me arrependo e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Amém. Ah, mas agora eu faço, mas sou cristão. Você continua fazendo a mesma coisa, mas não estou nada. Você não entendeu o arrependimento. Isso que é importante. E esse arrependimento, como eu falei, faz parte de um tripé. Um tripé que nos fortalece. Um tripé que nos coloca na presença do Senhor. Porque ele é a base. Ele é a base para tudo aquilo que a gente fala. Então, depois que nós aceitamos Jesus como Senhor de salvação, que é o Senhor de nossa vida, nós o aceitamos, nós passamos pelo processo da salvação, nós entendemos a cruz, nós entendemos o que ele fez na cruz pelas nossas vidas. E isso é o processo da salvação. Só que não adianta ficar na salvação. Infelizmente, tem muita gente que para na salvação. Ah, eu já sou salvo. E o pior de tudo, tem muita gente que fala assim, não, agora eu sou de Jesus, eu sou salvo, eu posso fazer o que quiser, que lá no fim Jesus vai me resgatar. Cuidado. Cuidado, o Evangelho não é assim. Tem muita gente falando bobagem do Evangelho por aí. O Evangelho é uma porta estreita. Se não fosse estreita, Jesus não teria dito que o Evangelho é uma porta estreita. Estreita é estreito, queridos. Se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem que mudar a sua forma de pensar e tem que entender que os princípios e valores do mundo já não são os seus princípios e valores. Não são os nossos. A gente tem que mudar a mente. Isso que é arrependimento. O pior de tudo é que arrependimento é uma ordenança. Puxa, quer dizer que eu não tenho opção? Não. Jesus, nós vimos, quando nós lemos Mateus 4, a primeira palavra dele não foi assim, ó, se vocês sentirem no coração uma vontade muito grande de estar no reino de Deus, se arrependam de alguma maneira, ele falou isso. Ele foi direto. Ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É uma ordenança, uma palavra direta, é objetiva, não dá maneira da gente pensar. Então, o arrependimento é uma ordenança. Por isso que se essa ordenança não for bem compreendida nas nossas vidas, sabe o que vai acontecer? Quando vierem tribulações ou vierem pesos, a gente não vai conseguir enfrentar. Porque eu não entendo a ordenança. É isso que esse banquinho bem ajustado faz na nossa vida. Porque eu entendo os princípios e valores, então quando vem a tribulação, é como Jesus falou, tem todas as espécies de pessoas, aquela que constrói suas fundações sobre a areia e aquela que constrói suas fundações sobre a rocha. Quando vem a água, o que é areia, ela leva embora. E se eu não entendo os princípios, onde é que estão minhas fundações? Na areia. Aí vem o primeiro vento, que é um vento forte de tribulação, eu me abalo. E aí eu já não confio tanto. Aí eu já não busco tanto. Porque eu não consigo entender. Agora, queridos, veja bem, tem uma passagem em Atos 17, 30, que às vezes você pode estar dizendo, puxa vida, mas eu ainda não me arrependi de algumas coisas. Eu ainda não consegui ter um entendimento sobre algumas coisas que veio na minha vida. Não tem importância. Atos 17, 30 diz assim,
Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então, não importa o que você fez ontem, se você tiver o entendimento dessa passagem a partir de hoje, é só você pedir a Deus perdão e mudar a tua vida. E o que ficou para trás está para trás. Novas coisas se fazem. Ah, mas novas coisas se fazem quando? Todos os dias. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que todo homem peca, e peca em todo dia. Então, nós temos que nos renovar todos os dias. Todos os dias eu tenho que olhar para frente, para o alvo, que é Jesus, e dizer, eu prossigo para o alvo. Ontem deu uma escorregada na bola que não tem tamanho. Ok, pede perdão e procura não escorregar mais. Coloque esse problema na presença de Jesus. Se está difícil, coloque na presença de Jesus. E transforma a sua vida. Queridos, o arrependimento é tão importante no Evangelho, mas tão importante, que a primeira palavra de Jesus foi arrependei-vos, e a segunda foi crer. Ou seja, eu não consigo crer se eu não me arrependo. O arrependimento está acima do crer. E olha que Hebreus 11 diz que é impossível agradar a Deus. Então, por quê? Porque eu preciso ter arrependimento. E no arrependimento eu entendo a essência de Jesus. Eu entendo tudo que ele está dizendo. Vocês querem ver como arrependimento foi falado por todos aqueles que falaram antes de Jesus e depois dele? Lá em Mateus 3, versículo 1 e 2, é a primeira pregação de João Batista que está escrita na Bíblia. Não sei se foi a primeira que ele falou, mas foi a primeira que foi registrada aqui para nós. E sabe o que ele fala? A palavra diz assim, naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, o que vocês acham da primeira palavra que ele diz? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Primeira pregação de João Batista, e a primeira palavra que ele fala, arrependei-vos. Já lemos Mateus 4, 17, a primeira pregação de Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Queridos, Marcos 6 conta uma história legal para nós. Marcos 6, 7 ao 13, nós vamos ver, conta que num determinado dia, Jesus chama os discípulos, na época os apóstolos, ainda eram discípulos, e ele diz assim, vem aqui comigo. Vocês estão me vendo fazer milagre, vocês estão me vendo fazer todas as coisas que eu faço, mas deixa eu dizer, esse poder está sobre vocês também. Eu fico imaginando a cara deles. Os caras devem ter ficado espantados. Mestre, o senhor que tem, não eu. Agora vocês têm também. E eu vou dizer para vocês o que vocês... Eu vou fazer derramar poder sobre vocês, e vocês vão sair de 2 a 2 pregando em todos os lugares. E olha o que acontece. Lá no versículo 7, Marcos 6, versículo 7 diz assim, reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não podiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Podiam calçar sandálias, mas não levaram um muda de roupa extra. Por que Jesus deu todas essas regras? Porque a dependência tem que ser de Deus. Deus iria suprir todas as coisas. No versículo 10 diz assim, disse ele, onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reclamação. E prestem atenção no versículo 12. O versículo 12 diz assim, então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Quer dizer, a primeira pregação que os discípulos fazem logo depois que eles são enviados por Jesus é arrependam-se. E, queridos, aí eu fico pensando, como é que nós pregamos para uma pessoa que a gente encontra? Os discípulos iam na lata, arrependam-se. João Batista ia na lata, arrependam-se. Jesus ia na lata, arrependam-se. Hoje, quando encontra uma pessoa, a gente fala assim, não,
Olha, vem para a igreja, Jesus é amor, Jesus é legal, vem que você vai conhecer. Quando, na verdade, ele devia estar dizendo, sabe o que acontece, cara? Sabe por que você está nessa encrenca de vida que você está? Você não se arrepende daquilo que você faz. Se você conhecesse o Jesus que eu conheço, você se arrependeria agora. E a tua vida seria transformada. E às vezes a gente não tem essa ousadia de falar com as pessoas. Porque a gente acha que não, eu vou chocar a pessoa. Ainda mais hoje, nesse mundo doido que nós estamos, eu vou chocar. Imagina que eu vou dizer que a pessoa se arrependa. O que a pessoa vai pensar de mim? O que importa que a pessoa pense de nós? O que importa é o que Deus está pensando. É isso que a gente tem que fazer, queridos. Atos 2, 38 diz, conta a história, Atos 2 conta, quando há o dia de Pentecostes. E vocês conhecem a história, no dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo, cai sobre aquelas 120 pessoas que estavam lá orando e clamando, ou 120, não tinham só 12. Tinham 12 mais próximos de Jesus, que eram os discípulos chegados, mas tinham 120 seguidores de Jesus que estavam lá no templo orando e clamando pela presença de Jesus. E o Espírito Santo vem sobre essas pessoas, e eles começam a falar como línguas de fogo, vocês conhecem. E aí eles começam a falar línguas, e as pessoas que estão lá falam assim, pô, eles estão falando coisas estranhas, eles estão falando línguas que eu conheço. Pô, aquele cara nunca falou etrusco e está falando, nunca falou grego e está falando, nunca falou não sei o que e está falando, e eu estou entendendo o que ele está falando. E aí um se levanta e fala assim, sabe o que é? Eles encheram a cara de bebida, está todo mundo bêbado, por isso que eles estão assim. E aí Pedro se levanta e faz um discurso, faz uma pregação, que começa lá no versículo 38 de Atos 2. E o que você acha que é a primeira palavra que Pedro fala? Arrependei-vos. Está lá escrito. No versículo 38 diz assim, Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não veio tentar convencer que Jesus era o Messias, que Jesus estava certo. Não, ele falou o seguinte, arrependei-vos, entendei primeiro o arrependimento, depois a gente explica o resto do Evangelho. E aí vocês vão entrar no restante do Evangelho. Pregação simples. E aí vocês pegam aí Atos 38, que começa, acho que é mais uns 15, 20 versículos para frente, e ele vai ter todo o discurso que ele fez, toda a pregação que ele fez, porque depois disso ele conta, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, era o Messias esperado, ele dá todo o discurso. Sabe o que acontece quando ele termina a pregação dele? Que ele faz um apelo assim, olha, quantos querem entregar a vida para Jesus? Só 3.000 pessoas dizem que querem. Só isso. E numa pregação que começou com arrependei-vos. Queridos, às vezes eu olho para a Bíblia e falo o seguinte, puxa, será que nós aqui não estamos complicando muitas coisas? Quando a palavra é muito simples. Encontrou uma pessoa que está com dor de alma, que está passando por problemas, querido, vem cá. Você conhece Jesus? Não, eu nunca ouvi falar, já ouvi falar não sei o quê. Sabe que você está assim? Que você não se arrepende das coisas desse mundo e não entrega a tua vida a Jesus. Todos os grandes profetas começaram assim, mas a gente insiste em começar diferente. Não, como é que eu vou falar no mundo de hoje com essas pessoas que têm mimimi? Bom, Jesus não estava muito preocupado com mimimi, não. João Batista, então, começaram com mimimi com ele. O que ele falou? Vocês estão com mimimi aí, vocês são raça de víbora, viu? Vocês ficam enganando todo mundo. Quer dizer, o cara não estava preocupado. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar o que Jesus espera que a gente fale. Essa é a grande verdade. Paulo, ele quando volta de uma viagem a Éfeso, está lá em Atos 20, e ele encontra alguns irmãos, e ele percebe que ele precisa dar uma orientação na igreja. Olha o que ele fala. Atos 20, no versículo 20 e 21, ele diz assim, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que seja útil, seja ensinando-vos publicamente, de casa em casa,
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Sabe o que quer dizer aqui? Que toda a pregação do ensinamento de Paulo começava com arrependimento. Ele diz aqui, ó, que ele ensinava publicamente, de casa em casa, sobre o arrependimento. Queridos, isso é fundamento. E muitas vezes nós esquecemos desse fundamento. Nós ficamos muito no Jesus é amor, vem para a igreja, vem conhecer, você vai ver uma coisa diferente, você vai ver uma coisa que transforma a tua vida. Querido, se a pessoa não se arrepende, não transforma nada. A pessoa não consegue ser transformada. Aí a pessoa fica anos e anos dentro da igreja e não consegue ser transformada. Então não se arrepende. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Se arrepender. E aí, queridos, para começar a pregação, eu queria conversar com vocês o que não é arrependimento. Porque, às vezes, dando o exemplo ao contrário, clarifica um pouco mais o que é. Então, prestem atenção. Não é arrependimento ter convicção do pecado. Porque a única coisa que você vai fazer é você vai ser um pecador convicto. É só isso. Eu estou convencido do meu pecado e continuo convencido do meu pecado. Então, ter a convicção do meu pecado, sem me transformar, sem mudar o meu caminho, sem mudar e deixar aquele pecado para trás, não adianta nada. Sabe onde está isso na Bíblia? Está lá em Atos 24. Quando diz a história que Paulo está pregando a um homem chamado Félix, que era o governador de Roma, colocado sobre aquela região. E aí, lá em Atos 24, diz assim, alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio, o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu, por ora, vai-te. E quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Eu não vejo nenhum lugar na Bíblia que Félix realmente entregou a vida a Jesus. Ou seja, sabe o que aconteceu com Félix? O que acontece com muitas pessoas? Ficaram com medo. Com medo do quê? Com medo do inferno. Só que ele não mudou a convicção que ele tinha. E deixa eu dizer para você, tem muito crente que tem medo do inferno, mas tem mais medo ainda de se comprometer com Jesus. Então ele fica com medo do inferno, mas não se compromete. Sabe o que vai acontecer? Grande chance de, naquele último dia, Jesus abrir a porta, a hora que você vai entrando bonitinho. Não, você é para a esquerda. Então é aqui, aqui na direita é só quem entendeu. Mas, Senhor, eu tinha medo do inferno. O medo do inferno não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu é entender os princípios e valores da palavra de Deus. Então, queridos, não é a convicção do pecado. Então, não basta só que eu tenha convicção. Você vai ser um pecador convicto. Você não vai ser alguém transformado. Arrependimento não é a tristeza do mundo. Isso a palavra fala para nós lá em 2 Coríntios, versículos 7 a 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Sabe o que é a tristeza do mundo? Vocês têm ideia do que é a tristeza do mundo? A tristeza do mundo é a tristeza que a pessoa sente por ter sido pega. Pega um cara com a boca na botija. Ele não se arrepende. Ele não se arrepende, ele simplesmente fica com a tristeza, porque eu podia ter feito o melhor. Eu podia ter enganado o melhor. Me pegaram. Ou então ele começa a falar um monte de mentira para ver se as pessoas esquecem o que ele fez. E esquecem de tudo aquilo de errado que ele fez. Isso não é arrependimento. E a palavra diz que esse tipo de tristeza leva à morte. Porque quando a pessoa não tem arrependimento, ela só fica maquinando dentro dela como eu faço da próxima vez para fazer melhor e enganar o melhor e não ser pego. E aí simplesmente a pessoa continua fazendo o que ela fazia e não se arrepende. Vocês querem? 2 Coríntios 7, 10.
Quer um exemplo prático na Bíblia? E arrependimento que não era arrependimento, era simplesmente uma tristeza. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 30. Esse versículo conta a história de um homem chamado Saul. Esse homem, em um determinado momento, foi grande a presença de Deus. Ele foi batizado com o Espírito. A palavra diz que ele orou em línguas. A palavra diz que ele profetizou. E naquela época só profetizava quem Deus deixava, porque o Espírito Santo tinha que vir sobre a vida da pessoa. Esse cara não foi pequeno, ele foi escolhido por Deus para servir. Só que em um determinado momento ele perdeu tudo aquilo. Ele achou que era mais importante o reinado do que a presença e a comunhão com Deus. E aí, lá em 1 Samuel 15, no versículo 30, é quando ele dá a última escorregada dele. Diria que Deus deu a última chance, e ele dá aquela última escorregada dele, quando Samuel fala para ele, olha, fica quietinho no teu canto, espera chegar, não faça nada. E aí ele vai e faz o que não podia. E aí o versículo diz assim, disse ele então, Saul, e ele está dizendo para Samuel, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Queridos, quem tem tristeza do mundo não adora mais a Deus. O Deus, se vocês veem aqui pela história de Saul, o homem que teve aquela comunhão com Deus, que orou com Deus, que sentiu a presença de Deus, ele vira para o profeta e diz assim, não é mais o meu Deus, é o seu Deus. E a gente sabe como foi a vida de Saul. Isso é tristeza do mundo. Sabe por que Saul, nesse momento, ficou triste? E teve essa coisa? Porque ele falou, Samuel era muito importante. Samuel era um profeta extremamente respeitado. E todo mundo viu que ele virou as costas para mim e foi embora. Se ele faz isso e não volta comigo, eu, como rei, fico desqualificado. Porque eu perco o apoio do profeta. E lembre-se que antes de Samuel entrar, Israel era dirigido pelo próprio Deus, através dos seus profetas e juízes. Então, para Saul seria uma desonra enorme. Então, ele pega Samuel e diz assim, cara, volta comigo. Volta comigo, porque aí as pessoas vão ver que você não está brigado comigo, que você está do meu lado, e eles vão voltar a me honrar. E aí você faz os louvores, faz o sacrifício no altar, e quando você estiver adorando, eu adoro o seu Deus, não é mais o meu. Queridos, quem tem tristeza do mundo não reconhece mais Jesus como Senhor e Salvador. Ele só está preocupado com aquilo que ele faz, não aquilo que vai incomodar Cristo daquilo que ele está fazendo. Queridos, não é reformar-se também. Arrependimento não é fazer uma reforminha. Eu vou fazer uma reforminha. Eu lembro quando uma pregação, já falei para vocês, uma pregação da minha esposa, quando ela fez sobre mantos que ficam na entrada da igreja. Ela falava que tem muito crente, e eu lembro da pregação dela até hoje, que ela falava o seguinte, ela dizia, tá vendo a entrada ali tem um cabideiro, vocês estão vendo o cabideiro? Todo mundo olhou para a entrada da igreja, que cabideiro? Não, ali tem um cabideiro. Que muito crente, quando entra, chega naquele cabideiro, tira a pele de lobo, põe o cabide, pega a pele de cordeirinho, põe em cima dele, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Entra na igreja e diz, paz do Senhor. Senta, ouve, louva, dizima, levanta as mãos, chora na pregação, termina a pregação, ele vai no cabideiro, pega a pele de cordeirinho, coloca a veste de lobo e vai embora para a igreja. Isso é reformar-se, não é mudar-se. Queridos, a gente não precisa se adaptar ao mundo, a gente precisa ser cristão. Então, se nós estamos no meio do mundo, e o mundo está falando alguma coisa contra Cristo, o nosso posicionamento tem que ser cristão. Ah, mas vão me condenar, vão me julgar. Jesus diz que, se você reconhecê-lo, ele te reconhecerá perante o Pai. Amém. Se você deixar de reconhecê-lo,
Quando o pai pergunta, quem é aquele? Eu não sei, não conheço. Ah, então ele é bode, pode entrar do outro lado. É bode, vai entrar do outro lado. Por isso que o evangelho é estreito. Não dá para a gente brincar com o evangelho. Alguns outros conceitos de arrependimento. Arrependimento não é ser religioso. Tem muita gente que acha que vai ser religioso, então ele mostra arrependimento. Cuidado, não é assim. Lá em Mateus 3, 7 a 12, a gente vê uma história muito boa sobre religiosidade. Que diz assim, mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Provem por suas ações. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com fogo, com o Espírito, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Queridos, vocês querem pessoas mais religiosas do que os fariseus? A palavra diz, e Jesus mesmo fala várias passagens, eles gostavam de ficar nas praças orando, para todo mundo ver eles orarem. Eles gostavam de ficar com aquela cara no jejum. O que você tem em jejum? Eu já não como. Não me oferece, eu estou em jejum. Quer dizer, eles faziam questão de dizer que eles estavam cumprindo os mandamentos de Moisés, mas eles não tinham Deus no coração. Religioso. E ser religioso não nos leva ao arrependimento. O João está dizendo para eles, olha, essa religiosidade toda de vocês não significa nada. Nada. Aliás, tem uma passagem que Paulo diz que tudo que ele aprendeu, e ele está falando de todo o ensinamento farisaico que ele teve, ele fala assim, eu considerei tudo isso como lixo pelo privilégio de ganhar a Cristo. Ou seja, tudo que João Batista falou para os fariseus, Paulo sentiu na pele. Ele falou, tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi foi lixo. Não serviu para nada. Agora Cristo me dá os verdadeiros mandamentos. E é isso, queridos. Os fariseus eram hipócritas. Vocês sabem que hipócritas vem de uma palavra grega que era usada no teatro. Hipócritas é o uso de máscaras. Hipocrisia. Porque eles faziam com máscara. Eu estou com a máscara do jejum, agora eu estou com a máscara do bom homem, agora eu estou com a máscara da oração. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas acham que fazendo isso estão no reino dos céus? Não estão. Porque eles estão sendo simplesmente igualzinhos aos fariseus, religiosos. Não entendem Jesus no coração. Entendem Jesus só no exterior. Porque no nosso interior ferve, como Paulo mesmo diz, no nosso interior ferve uma luta constante entre nós e as nossas vontades. Paulo em Romanos fala isso de uma maneira muito grande. Diz assim, o que milita contra nós é... E se nós não sentimos essa militância dentro de nós, quer dizer, a carne militando com o espírito, e o tempo todo nós temos que decidir que o espírito tem que prevalecer sobre a vontade da carne. Não é o outro que é culpado sobre isso. Não é o diabo que pôs a tentação na nossa frente. É nós que precisamos resistir. Isso não é religiosidade, isso é cristianismo. É evitar a aparência do mal, é saber por onde eu caminho. Isso é diferente, queridos. Isso é arrependimento. Arrependimento, já estamos quase terminando, arrependimento não é só crendice ou fé mental. Eu vou explicar o que é isso. Lá em Tiago 2, no versículo 19 a 20, diz assim,
Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Queridos, presta atenção no que Tiago está escrevendo aqui. Olha a profundidade do que ele está escrevendo. Ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Você crê que Deus é único? Você crê que Deus é Senhor? Você crê que Deus é soberano? Sabe o que ele responde? Ele diz assim, ó, fazes bem. Aí você fala assim, pô, que legal, o Tiago está dizendo que o que eu acredito é bom. Só que tem uma vírgula. Ele diz assim, os demônios também creem e estremecem. Então, querido, só ter a fé, ou só crer que Deus é único, que é poderoso, não quer dizer muita coisa. Porque os demônios também sabem. E tem medo de Deus mais do que nós, porque eles conhecem viver. É isso que Tiago está dizendo. E ele continua, mas quer saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil. Sabe o que ele está dizendo? Ficar como cristão sentadinho, não pregar a palavra de Deus, não mostrar o amor, porque muitas vezes as pessoas acham que fazer obra é lá, da caridade, os espíritas fazem direto. Caridade é mais do que dar comida, é você estender a mão e abraçar a pessoa que precisa. É trazer ela perto do teu coração e mostrar o amor de Cristo que transborda. É muito mais do que simplesmente dar comida. É isso que Tiago está dizendo. Como é que você pode ver uma pessoa chorando com dores? Dentro da igreja, quantas pessoas estão chorando com dores de alma? E muitas vezes a gente passa batido. Quantas vezes Deus dá a alguém a revelação, aquela pessoa precisa de uma oração, aquela pessoa precisa de uma palavra amiga, e nós muitas vezes nos isentamos de fazer isso. Não, o que a pessoa vai pensar de mim se eu chegar perto e falar, irmão, irmã, posso orar por você? Nossa, o que ela vai pensar? Ela não vai pensar nada, porque ela está precisando, e se Deus pediu que você ore, vai e ore. Porque foi Deus que pediu. A única coisa, fique na presença do Senhor. Senhor, se eu quero que eu ore por aquela pessoa, eu vou lá. Mas que seja o Senhor a falar. Eu não vou falar nada do que eu quero. Seja o Senhor a falar. E que seja o Senhor a tocar o coração. Queridos, muita gente se recusa a fazer isso. Não tem vergonha. Não, Senhor, no meio da igreja, eu vou fazer isso. Faça. Porque é isso que Deus está dizendo. Então, quando nós temos essa fé, onde eu só acredito mentalmente, cuidado. Porque sabe o que acontece? Eu passo a acreditar num conjunto de doutrinas e crendices. Eu não estou aqui questionando ninguém, criticando ninguém, mas quando eu começo a pensar só num conjunto de crendices, sabe o que acontece? O que o homem fala que é importante se torna mais importante do que a palavra de Deus. Então, se o homem chegar e disser, olha, homem não pode usar barba. Porque não pode usar barba. Mas por que não pode usar barba? Os judeus usavam barba. Os sacerdotes usavam barba. Por que eu não posso usar barba? Não, porque Deus não quer que use barba. Você sabe do que eu estou falando. Se você não se vestir dessa maneira, você não pode entrar na igreja, não pode entrar na presença de Deus. Crendice. Crendice. Isso é fé morta. Isso afasta as pessoas. Nós temos que tomar cuidado. E aí a gente não vai ser diferente de fariseus. Nós precisamos entender o que é verdadeiro. Nós precisamos entender o arrependimento e não agir só no nosso interior, exterior. Nós precisamos deixar que Jesus mude o nosso interior. O nosso exterior tem que ser fruto do nosso interior transformado e modificado. Queridos, eu já falei, arrependimento não é sentir remorso da situação. Remorso da situação levou Judas à morte. Isso está lá em Mateus 26, 48 e 50, diz assim, ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse o prendei. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, salve, Rabi, e o beijou. Queridos, prestem atenção no versículo 50. Muita gente fala, Judas fez bem se matar. Presta atenção na versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Nisso, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam.
Queridos, Jesus não faz nada por acaso. Judas, ele mesmo diz, quando ele disse para Judas, eu não estou aqui defendendo Judas, eu estou aqui defendendo a diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. Judas, ele sai, que Jesus diz assim, vai e faça o que você tem que fazer depressa. E Jesus sai. E ele não ouve as últimas instruções de Jesus. Ele sai mais ou menos em João 13. Ele sai em João 14, 15. Jesus está dando as últimas instruções àqueles que ficaram. E uma das últimas coisas que Jesus fala a esses discípulos é: vocês não são mais meus discípulos. Vocês agora são meus amigos. Porque o discípulo nunca sabe o que o mestre está falando, mas o amigo entende perfeitamente o que o outro amigo quer. E Jesus deve ter olhado nos olhos de Judas na hora que ele veio dar esse beijo e falou assim: amigo, o que você quer falar comigo? Querido, só isso deve ter sido suficiente para desmontar Judas e mostrar o amor que Jesus tem por ele. Só que ele fez uma coisa premeditada. E aí a dor de ter levado Jesus à morte foi tão grande que ele não conseguia entender o poder do arrependimento. E ele se mata. Porque ele ficou com remorso. Essa que é a diferença. Agora veja a diferença de Pedro. Isso está lá escrito em Lucas 22, 61, diz assim: virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo, e havendo saído, chorou amargamente. Arrependimento. Ele me avisou, ele foi meu amigo, ele me avisou, ele sabia que eu ia sair. E mesmo assim, ele me manteve ao lado dele. Mesmo assim, ele continuou comigo. E mesmo assim, na hora que o galo terminou de cantar 3 vezes, ele olhou para mim. Muitas vezes eu ouvi alguns pastores falarem: o olhar de Jesus deve ter sido um olhar. Eu imagino que o olhar de Jesus, no meio daquela transformação dele, porque ele tinha acabado de apanhar uma noite inteira. Vocês imaginam como estava o rosto dele. Mas eu acho que o olhar dele, a hora que pousa no olhar de Pedro, deve ter sido um olhar de tanto amor, que Pedro falou: nossa, pisei na bola. Como eu pude pisar na bola? E a gente sabe que Pedro se transforma. Sabe por quê, queridos? Porque o arrependimento traz vida. Vida. Lá em Mateus 3,8, a gente vai ler só mais um pouquinho. Mateus 3,8 diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Fala disso, esse versículo fala sobre produzir frutos. Fala sobre nós darmos evidências que nós nos arrependemos. E onde estão esses frutos? Estão em Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23. Vocês querem saber o que são os frutos do arrependimento? Está ali. Porque Paulo diz claramente: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quem se arrepende acaba sendo um cara que demonstra amor, demonstra alegria na presença do Senhor, independente da situação. Tem fé. Eu creio que essa tribulação passa. E se não passar, Deus vai fazer andar sobre ela. Se não fazer andar sobre ela, Ele tira das águas. Mas Ele vai estar comigo. E se eu tiver que sofrer por um pouco, eu vou lembrar de Jó. Ao tempo dele, Ele se levanta e me resgata. Isso é fé, queridos. Eu tenho longanimidade. Meu pavio é longo. Eu demoro para estourar. Eu faço o bem. Eu sou bondoso com aqueles que precisam. Eu tenho uma fé muito grande. Eu tenho mansidão. Eu não sou o cara que perde, xinga de qualquer jeito. Eu tenho temperança no meu coração. E mais, Paulo, quando escreve isso, diz: contra essas coisas, não há quem diga uma única coisa. Queridos, 2 Coríntios 7, 9 diz assim: agora folgo não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para o arrependimento. Pois fosse contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padecesse dano em coisa alguma. Quem sabe o que Paulo está falando aqui? Não é no nosso muito falar que as pessoas se arrependem. Nós falamos a primeira palavra: arrepender. Mas por que eu tenho que arrepender? Por causa disso, disso.
Dali para frente, quem opera no coração da pessoa é o Espírito Santo. Quem vai trazer a consciência é o Espírito Santo. Quem vai trazer a transformação é o Espírito Santo. E essa tristeza que Deus traz nos nossos corações pelo pecado é o que transforma a nossa vida. É aquilo que transforma aquilo que nós somos. É aquilo que transforma aquilo que nós pensamos. Querido, nós não temos que ter vergonha de confessar o nosso pecado. Isso está lá em Provérbios. Provérbios 28, no versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões. Tá bem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcança a misericórdia. Querido, nós temos que renunciar ao pecado. Renunciar ao pecado que vem sobre as nossas vidas e nos trava. Ezequias 36, 31 e 33 diz assim: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Veja o que ele fala: e tereis nojo de vós mesmos, das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Queridos, concluindo, gerar fruto do arrependimento, sabe o que é? É desenvolver o fruto do Espírito. É pegar todo dia Gálatas e dizer em qual deles eu não estou legal, em qual deles eu não consigo ainda andar. E orar a Deus dizendo: Deus, me ajuda. Me ajuda. Não vai ficar pedindo para Deus te ensinar paciência, porque vai ter uma tribulação para você virar paciente. Mas é dizer: me ajuda, porque eu não estou conseguindo. É receber com alegria quando vem o confronto, porque é o confronto que nos faz crescer. É não ter vergonha de confessar os pecados. É renunciar ao pecado e ter ódio do pecado. Arrepender-se, queridos, é um processo. E é um processo mesmo. Ele começa primeiro com a confissão a Deus. Ele começa quando nós entendemos que Deus é Senhor e Salvador, Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí nós o confessamos. Isso está lá em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o primeiro passo. E depois, e é isso que eu acho muito interessante na palavra, queridos, e muitas vezes nós não colocamos em prática. Porque uma coisa é eu chegar para Deus e dizer o seguinte: pequei, me arrependo, e aquele pecado me incomodava. E a palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas será que eu estou curado? Eu estou limpo daquele pecado? Eu consigo estar limpo daquilo? A palavra diz que ainda não. Sabe por que ainda não? Porque Tiago, ele escreve lá em Tiago 5,16, ele diz assim: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns aos outros para serem curados. Queridos, quando eu confesso a Deus e paro de fazer, eu me arrependi, eu estou salvo, mas eu ainda fico com uma raiz de amargura no meu coração. E muitas vezes aquele pecado continua me cutucando. E aí Tiago diz, aliás, Tiago disse isso bem antes de Freud dizer que quando a gente confessa é que nós somos livres. Coisa. Todo mundo diz que Freud é o pai da psicanálise. Tiago escreveu o versículo que para mim é o pai da psicanálise. Não foi isso que Freud teve aquela visão lá quando ele escreve as teorias dele, que a pessoa confessa e põe para fora que impedia a vida dela de prosperar e todo mundo aplaudiu ele. Tiago disse a mesma coisa. Ele disse: só confessai os vossos pecados uns aos outros e orais para que sejais curados. Então, queridos, a súplica de um irmão pelo outro é valiosa. E isso faz uma diferença clara nas nossas carreiras. Arrependimento traz libertação e cura sobre a nossa alma.
Eu queria convidá-los, eu vou pedir para o pastor Manuel fazer essa oração daqui a pouco. Ele tem que trabalhar também. Então, eu vou pedir para ele encerrar com uma oração. O Fernando vai tocar um louvor. Eu queria que durante esse louvor do Fernando, vocês colocassem, se tem alguma questão daquilo que eu falei, que vocês ainda acham, pô, eu acho que eu me arrependi bem naquela situação, segundo eu fui pregado. Hoje é o momento, se arrependa. Entenda o que é mudar a sua mente, entenda o que é mudar o seu caminho e se posicione na presença de Deus. E depois o pastor Manuel vai orar para que o Espírito Santo saia as nossas confissões e que a gente possa sair daqui transformado. Amém. Amém. Amém.